Olá, Gustavo, tudo bem? Uma dúvida muito comum que nós já tratamos aqui, inclusive no canal, é sobre a dispensa da empregada gestante nos contratos a prazo determinado. Tem vídeo aqui, inclusive, onde eu falo sobre a súmula 244 do TST. Hoje eu quero tratar com você sobre um tema específico sobre a estabilidade da gestante, que é a estabilidade da gestante e aprendiz. Você sabe que o contrato de aprendizagem é um contrato especial, por prazo determinado, e ele é um contrato regido em partes pela CLT. Você pega lá a CLT, artigo 428, 429 em diante, vão tratar aí do aprendizado. Mas o aprendizado é também tratado pela Lei 10.097 de 2000 e é tratado ainda pelo Decreto 9.579 de 2018 e pela Instrução Normativa 146 também de 2018. Aliás, em 2018 nós tivemos a atualização do decreto, repito, 9.579 de 2018, e aí nós tivemos a Instrução Normativa 146, que veio trazer aí também algumas novidades na regulamentação da lei de aprendizagem. Amigos, nesta aula especificamente, nós vamos abordar como fica a estabilidade da aprendiz gestante. Porque até pouco tempo atrás existia dúvida no que fazer nestes casos. Porque se o contrato do aprendiz é de no máximo 2 anos, você sabe, já tratei também aqui em outros vídeos no canal, que é no máximo 2 anos, mas esse contrato ele tem observância obrigatória com o programa de aprendizagem, mas vamos pegar aqui no máximo 2 anos, e o aprendiz só pode ter no máximo 24 anos, o aprendiz que completa 24 anos, a empresa rescinde o contrato dele. Como é que fica com a aprendiz? Fica gestante. Eu posso elastecer o contrato dela para um período superior a 2 anos, ou eu posso permanecer com ela mesmo se ela tiver mais de 24 anos? Como é que fica nesse caso? As respostas estão no artigo 22 da Instrução Normativa 146 de 2018. Amigos, antes de te mostrar o artigo, eu sempre gosto de dizer isso. Sempre que a gente fala em legislação, nós temos que trazer o embasamento. E é por isso que eu vou com você até o artigo 22 e nós vamos ler o artigo 22. Eu vou ler aqui cada parágrafo do artigo 22 para a gente debater esse assunto. Quando eu não trago o embasamento, eu estou no campo do achismo, tudo bem? Não que tudo do direito do trabalho exista embasamento legal, claro que não. Muitas vezes a lei é omissa em relação a determinado tema. Aí você precisa olhar a jurisprudência, olhar entendimentos doutrinários, mas sempre com base nos princípios que regem o direito do trabalho, tudo bem? Os princípios que eu abordo sempre em aula, que já devo ter comentado aqui no canal também, princípio da proteção do trabalhador, primazia da realidade, todos aqueles princípios que norteiam o direito, porque aí eu faço a interpretação correta do instituto jurídico. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos aqui ler o artigo 22 da IN 146 e é esse artigo que vai me dar o embasamento correto para poder interpretar aqui a situação. Vem comigo então, artigo 22 da Instrução Normativa 146 diz assim: é assegurado à aprendiz gestante o direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, parte final ali da Constituição Federal. Então veja, a estabilidade constitucional da gestante, você sabe, é do momento que confirma a gestação, portanto do momento que está grávida, até o 5º mês após o parto. É essa estabilidade contida lá no ADCT. Professor, como é que é? Como é que é? Do momento que confirma a gravidez. Confirmar a gravidez, meus amigos, é nada mais, nada menos que estar grávida. Ficou grávida dentro do contrato de trabalho, ficou estável. E ela somente poderá ser desligada por iniciativa da empresa. Até quando? Até o 5º mês após o parto. Só depois do 5º mês após o parto é que ela poderá ser desligada por iniciativa da empresa. Por quê? Porque ela vai ter estabilidade provisória de emprego e de salário durante este período. E aí, professor, como é que fica o contrato de aprendizagem que termina dentro do período de estabilidade dela? Dá uma olhada comigo no parágrafo 1º do mesmo artigo 22. Durante o período da licença maternidade, a aprendiz se afastará de suas atividades, sendo-lhe garantido o retorno ao mesmo programa de aprendizagem,
Caso ainda esteja em curso, devendo a entidade formadora certificar a aprendiz pelos módulos que concluir com aproveitamento. Parágrafo 2º, atenção agora. Na hipótese de o contrato de aprendizagem alcançar o seu termo final, durante o período de estabilidade, deverá o estabelecimento contratante promover um aditivo contratual, prorrogando-o até o último dia do período da estabilidade, ainda que tal medida resulte em contrato superior a 2 anos, ou mesmo que a aprendiz alcance 24 anos. Amigos, é aqui que é o ponto fundamental da nossa conversa de hoje. A nossa aprendiz está gestante, portanto ela tem direito à estabilidade até o 5º mês após o parto. Ih, Rafael, você não sabe, o contrato dela acaba daqui 2, 3 meses. O que eu faço? Faz um aditivo contratual até o período final da estabilidade dela, até o 5º mês após o parto. Legal? Não tem problema. Caso a estabilidade dela faça que o contrato dela se elasteça para depois de 2 anos. Ela vai ficar com 2 anos e meio de contrato, com 2 anos e 3 meses, 2 anos e 8 meses de contrato, não tem problema. Por que não tem problema? Porque a lei de aprendizagem é uma lei ordinária e a estabilidade da gestante está na Constituição. E a Constituição está acima de uma lei ordinária. Logo, eu sigo a estabilidade constitucional conforme determina o regulamento aqui da instrução normativa. Tudo bem? Bacana. Ih, professor, ela completou 24 anos, faço a rescisão? Não, porque você fez um aditivo contratual com ela, elastecendo o contrato dela até o final do período estável. Tudo bem aqui, gente? Tudo bem, bacana? Só que é importante demais. Nestes casos, são os únicos casos em que... Estou falando únicos porque daqui a pouco eu vou te mostrar que tem uma outra estabilidade que também vai acontecer isso. São os únicos casos em que o contrato de aprendizagem ele vai ser superior a 2 anos ou superior a 24 anos. Isso, claro, do aprendiz não deficiente. O aprendiz que seja deficiente, ele pode ter mais de 24 anos e o contrato até poderá ser maior que 2 anos, mas isso é assunto para outra aula. Tudo bem? Dá uma olhada no parágrafo 3º do artigo 22, que fala assim: na situação prevista no parágrafo 2º, então o parágrafo 2º que eu acabei de ler com vocês, devem permanecer inalterados todos os pressupostos do contrato inicial, inclusive a jornada de trabalho, horário de trabalho, função, salário e recolhimentos dos encargos, mantendo o aprendiz exclusivamente em atividades práticas. Amigos, não é porque o contrato dela ultrapassou 2 anos que ela virou uma seletista comum, uma empregada comum, que ela deixou de ser aprendiz. As condições do contrato se mantêm inalteradas, tudo bem? Ela continua sendo aprendiz. A única questão aqui é que o seu contrato foi elastecido para mais de 2 anos, se for o caso, por causa da sua estabilidade, única e exclusivamente por causa da estabilidade. Estabilidade essa, constitucional, garantida a todas as empregadas, por causa que a própria Constituição assim prevê. E para finalizar, parágrafo 4º, as regras previstas no caput e nos parágrafos 1º e 3º deste artigo se aplicam também à estabilidade acidentária, prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Sabe quando o empregado se acidenta no trabalho? Quando eu falo acidente de trabalho, um acidente típico, acidente de trajeto, que ainda existe, e o acidente e a doença ocupacional, né, aquela que ele acaba contraindo no ambiente de trabalho ou por causa do trabalho. Se ele tiver um acidente, que pode ser um desses 3, e ficar afastado pela Previdência, portanto, tiver mais de 15 dias de atestado médico, mais de 15 dias de afastamento, esse trabalhador, quando retorna, ele tem estabilidade de 1 ano. E aqui o que está falando o parágrafo 4º é que tudo que nós falamos em relação à gestante aplica-se também ao aprendiz que aconteceu um acidente de trabalho e foi afastado para a Previdência. Se o aprendiz teve um acidente de trabalho, típico trajeto ou doença ocupacional, e foi afastado por mais de 15 dias, portanto, recebeu o benefício previdenciário do auxílio doença acidentário, né, o benefício de incapacidade aí por motivo acidentário, quando ele retorna, ele tem 1 ano de estabilidade, e aí você vai prorrogar o contrato dele nos mesmos termos que eu expliquei para a gestante, vai prorrogar o contrato dele até o fim
do período de estabilidade. Tudo bem? Qual que é o fim do período de estabilidade? 1 ano a contar do retorno. Do retorno. Não é 1 ano a contar do acidente, é 1 ano a contar do retorno do afastamento. Bacana? Legal? Tudo bem? Então, deixo sempre aqui a dica dos cursos da Avante RH. Dá uma olhada no nosso site, avanterh.com.br. Você vai dar uma olhada que tem uma série de treinamentos voltados para os profissionais de RH, inclusive com assuntos aí de legislação trabalhista, voltados para o profissional que trabalha com DP. Tem o departamento de pessoa completo, tem o legislação e cálculos trabalhistas, tem o formação e analista de DP, que pega esses 3 cursos, esses 2 cursos e mais o cálculos avançados. Tem muitos treinamentos aí para você que é da área de RH. Legal? A gente se vê nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.